Bem-vindo a mais um podcast de Saúde e Morte. O tema escolhido foi a depressão no trabalho. Ela vem se tornando uma questão recorrente que desafia gestores, equipes de RH e saúde do trabalhador. Quem sofre com essa doença experimenta uma tristeza profunda, perda de interesse pelo mundo ao redor e angústia. Também podem surgir sintomas físicos como falta de apetite, insônia e cansaço crônico. Isso logo impacta as atividades laborais, levando à queda na produtividade e problemas para se relacionar com os colegas. Lidar com esse cenário exige medidas de acolhimento e apoio psicológico ao colaborador, como explico neste podcast. Entenda os impactos na depressão no trabalho. Distúrbio psíquico caracterizado por desesperança e uma tristeza profunda, a depressão está cada vez mais presente na vida dos profissionais brasileiros. Para se ter uma ideia, uma pesquisa divulgada recentemente pela Universidade de São Paulo revela que o Brasil está no topo do ranking de casos de depressão, com um percentual de 59%. Dentre as 11 nações avaliadas, Irlanda e Estados Unidos completam o pódio depois do Brasil, com 57% e 55%, respectivamente. Os dados alarmantes ilustram diversas situações vividas dentro e fora das empresas. Afinal, a depressão corrói a autoestima, motivação e energia necessárias para que o colaborador se empenhe e seja produtivo. No início, suas lideranças podem observar queda no rendimento provocada pela dificuldade de concentração e desinteresse por alcançar resultados. Muitas vezes, o funcionário tenta seguir com a rotina normal, mas comparece ao trabalho somente para bater ponto ou cumprir sua jornada por obrigação. Enquanto isso, a mente está longe, repleta de pensamentos negativos característicos do humor deprimido. É o fenômeno conhecido como presenteísmo, que tende a se tornar absenteísmo em breve. Se nada for feito, as perturbações mentais e físicas fazem com que aumentem as ausências no trabalho, reduzindo ainda mais as entregas. Isso favorece o isolamento, reforça crenças de incompetência por parte da vítima e deteriora seus relacionamentos no trabalho. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Ouça agora se causa depressão no ambiente de trabalho. É uma patologia de causa multifatorial, partindo da combinação entre fatores genéticos, psicológicos, biológicos e ambientais. Somados, eles provocam desequilíbrio na liberação de neurotransmissores como serotonina e noradrenalina, diminuindo a sensação de bem-estar do indivíduo. Nesse cenário, certas rotinas e eventos são capazes de desencadear episódios depressivos ou agravar a doença, incluindo situações relacionadas ao trabalho. Alguns exemplos são: sobrecarga de trabalho, ritmo de produção frenético, sem pausas, cobranças excessivas, situações traumáticas, como acidentes de trabalho, assaltos à empresa, assédio moral ou sexual, conflitos, perseguições e problemas de relacionamento nas equipes, clima organizacional ruim, falta de plano de carreira e objetivos claros, atitudes desrespeitosas entre os funcionários, como bullying, ofensas e agressões. O que fazer com a depressão adquirida no trabalho? Diante da suspeita de depressão desencadeada pelas condições de trabalho, cabe à empresa agir rapidamente. A primeira ação precisa focar no acolhimento da vítima, evitando posturas preconceituosas ou que tentem culpabilizar o empregado. Isso porque cada pessoa reage de formas diferentes à pressão, cobrança por metas audaciosas, conflitos e provocações por parte dos colegas. O ideal é encaminhar o funcionário a um serviço de saúde, que pode ser interno ou externo, a fim de confirmar o diagnóstico e dar início ao tratamento. Como o trabalho tende a aumentar os níveis de estresse, é comum que a pessoa com depressão precise se afastar por algum tempo. Caso isso não ocorra, é importante que o gestor, equipe de RH ou de saúde no trabalho revejam a rotina deste profissional e promovam as mudanças necessárias para que ele se sinta bem. Isso pode incluir uma realocação, permissão para trabalho híbrido ou em home office, auxílio de colegas durante o tratamento. Aliás, é imprescindível conscientizar o time para que também acolha o colaborador fragilizado. E repensar os processos e contextos que tenham relação com o adoecimento.
Sobre o atestado por depressão no trabalho. O atestado por depressão no trabalho pode ser concedido para garantir a eficácia do tratamento. Caso o afastamento do trabalho dure mais de 15 dias consecutivos, o paciente deve ser encaminhado ao INSS para emissão de laudo médico específico. Quando o empregador se omite ou discrimina um funcionário doente, abre brecha para sofrer sanções e condenações na Justiça do Trabalho, como neste relato. Ouça agora se causa depressão no ambiente de trabalho. É uma patologia de causa multifatorial, partindo da combinação entre fatores genéticos, psicológicos, biológicos e ambientais. Somados, eles provocam desequilíbrio na liberação de neurotransmissores como serotonina e noradrenalina, diminuindo a sensação de bem-estar do indivíduo. Nesse cenário, certas rotinas e eventos são capazes de desencadear episódios depressivos ou agravar a doença, incluindo situações relacionadas ao trabalho. Alguns exemplos são: sobrecarga de trabalho, ritmo de produção frenético, sem pausas, cobranças excessivas, situações traumáticas, como acidentes de trabalho, assaltos à empresa, assédio moral ou sexual, conflitos, perseguições e problemas de relacionamento nas equipes, clima organizacional ruim, falta de plano de carreira e objetivos claros, atitudes desrespeitosas entre os funcionários, como bullying, ofensas e agressões. O que fazer com a depressão adquirida no trabalho? Diante da suspeita de depressão desencadeada pelas condições de trabalho, cabe à empresa agir rapidamente. A primeira ação precisa focar no acolhimento da vítima, evitando posturas preconceituosas ou que tentem culpabilizar o empregado. Isso porque cada pessoa reage de formas diferentes à pressão, cobrança por metas audaciosas, conflitos e provocações por parte dos colegas. O ideal é encaminhar o funcionário a um serviço de saúde, que pode ser interno ou externo, a fim de confirmar o diagnóstico e dar início ao tratamento. Como o trabalho tende a aumentar os níveis de estresse, é comum que a pessoa com depressão precise se afastar por algum tempo. Caso isso não ocorra, é importante que o gestor, equipe de RH ou de saúde no trabalho revejam a rotina deste profissional e promovam as mudanças necessárias para que ele se sinta bem. Isso pode incluir uma realocação, permissão para trabalho híbrido ou em home office, auxílio de colegas durante o tratamento. Aliás, é imprescindível conscientizar o time para que também acolha o colaborador fragilizado. E repensar os processos e contextos que tenham relação com o adoecimento. Sobre o atestado por depressão no trabalho. O atestado por depressão no trabalho pode ser concedido para garantir a eficácia do tratamento. Caso o afastamento do trabalho dure mais de 15 dias consecutivos, o paciente deve ser encaminhado ao INSS para emissão de laudo médico específico. Quando o empregador se omite ou discrimina um funcionário doente, abre brecha para sofrer sanções e condenações na Justiça do Trabalho, como neste relato. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Ouça agora 4 estratégias que ajudam a evitar essa doença e preservar a saúde mental dos funcionários. Avalie a dinâmica de trabalho. Observe indicativos de sobrecarga de trabalho, como o acúmulo de horas extras, atrasos e insatisfação dos colaboradores. Talvez seja preciso redistribuir as tarefas ou até contratar serviços adicionais para ajudar a desafogar as agendas. Promova o feedback. Transtornos psíquicos como a depressão ainda representam um tabu em muitas organizações, fazendo com que empregados temam falar sobre o assunto. Caixas de sugestões, espaços anônimos e lideranças preparadas para ouvir e acolher seu time ajudam a romper essas barreiras. Estas medidas incentivam o feedback e, assim, a percepção de sintomas de doenças mentais precocemente. Trabalhe o clima organizacional. Promover a colaboração e conscientização sobre males psíquicos auxilia no combate ao preconceito e na adoção de uma postura empática por parte dos colegas. Desse modo, o clima fica mais leve, diminuindo as chances de adoecimento. Ofereça suporte psicológico. Se puder, forneça consultas com psicólogos, aconselhamento profissional e pessoal e outros cuidados de saúde mental aos funcionários. A telemedicina em apoio à saúde no trabalho.
O monitoramento da saúde dos colaboradores é outro ponto relevante para prevenir patologias físicas e mentais. É possível ter acesso a psicólogos online para auxílio terapêutico. Outra vantagem inclui ações e documentos de saúde ocupacional, elaborados e assinados por especialistas em saúde e segurança no trabalho. Por vezes, a entrega de laudos ocupacionais é atrasada porque esses profissionais nem sempre estão nas empresas durante todo o horário de funcionamento. Mas existe uma solução simples e tecnológica para essa questão: a assinatura digital na plataforma de telemedicina Mosh. Usando um software seguro, sua equipe pode emitir e assinar digitalmente os seguintes arquivos: PGR, ASO, PPRA, PCMAT, PCMSO, PPP, LLTCAT, PCA. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Mosh no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.